esse que, vamos dizer, está dentro da escatologia, de uma história futura, de acontecimentos futuros, ele não terá apenas num sentido localizado, mas a Bíblia fala aqui que ele se colocará sobre cada tribo, língua, sobre cada língua, tribo, língua, e nação, povo e nação. Então é um ambiente mais globalizado, não é apenas naquela região como foi com Antíoco Epifânio, mas será agora uma coisa mais globalizada, mundial, de uma maneira que todos os povos, nações e tribos se voltem para ele. Porque a Bíblia fala que deu-se-lhe ainda autoridade. Então não vai ser apenas uma coisa imposta, mas vai ser algo reconhecido. Agora, uma coisa que fica bem claro aqui é que esse ambiente, ainda o povo de Deus está aqui. Então, para nós que defendemos que o povo de Deus não estará na tribulação, pelo menos até aqui, o povo de Deus vai estar, tá? Aí você vai falar, você é daqueles que defendem, né, que o povo de Deus não vai estar, ou você é daqueles que defendem que o povo de Deus estará? Bom, então deixa eu falar para você uma coisa clara. A Bíblia mostra, você lendo a palavra de Deus, no sentido de leitura de Bíblia, que nós estaremos, possivelmente, durante pelo menos boa parte da tribulação. A Bíblia mostra. Agora, qual é o meu sentimento? Porque uma coisa é você ter um sentimento, outra coisa é você ter a Bíblia. Você pode falar dos dois, não tem problema, ninguém está cometendo pecado, né? Até porque não é um assunto que não tenha várias linhas de raciocínios, e eu diria que a maioria delas são todas contundentes, são todas passíveis de uma certa interpretação. A questão toda é que quando você vai para a palavra do Senhor, você percebe que Noé estava durante o dilúvio. Pelo menos parte dele, no sentido de, vamos dizer assim, receber as primeiras gotas do dilúvio. No sentido de ver os acontecimentos ao seu redor. No sentido de, até mesmo, entrar na arca e perceber que as pessoas do lado de fora estão querendo entrar na arca. Então você percebe que existe sim um momento que Noé está ali. Então nós falamos de mente bíblica, tá? Mente bíblica. Não apenas de um fato, mas de algumas coisas. O povo lá no Egito, a mesma coisa. O povo participa, vamos dizer assim, até de maneira a aprender com aquilo, né? Participa das 9 pragas do Egito. A 10ª praga não. A 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, né? O povo passa por aquela situação, o povo é poupado, toda a terra de Gósen é livrada das 9 pragas, mas que você percebe que o povo está naquele ambiente, está. Tanto é que, segundo a palavra de Deus, outros povos, e egípcios também, se prostraram ao mover de Deus, se prostraram ao Deus, ao El Shaddai Adonai, exatamente nesse tempo. E esse populacho, a Bíblia chama ele mais tarde de populacho, que é um povo que anda com o povo de Deus, mas não pertence ao povo hebreu na origem. Mas, claro, o povo hebreu sai e eles saem juntos. Por que eles saem juntos? Uma parte sai porque é o vai da valsa. Vai junto com os outros, se aproveita da situação. Mas outra parte vai porque concebeu aquela ação de Deus
e se prostrou à autoridade e ao poder do El Shaddai Adonai. Tanto é verdade que quando você vai para a origem de Caleb, por exemplo, que conquistou as colinas do Hebron, que hoje está Israel, principalmente a Israel antiga, né? As colinas, toda a região do Hebron, onde está Jerusalém, você percebe que Caleb, na sua origem, não era hebreu, mas Caleb pertencia a um povo, né, que não era hebreu, mas Caleb se prostrou. E a história de Caleb está escrita na Bíblia. Alguns até dizem que Caleb era judeu na origem. Não, não era. A Bíblia mesmo fala disso. Então você tem moveres do povo de Deus em várias situações e circunstâncias. Eu só falei duas, mas tem mais. Onde o povo de Deus está presente. Não obstante, como diz no Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. Não obstante o povo estar lá, mas ele não foi abalado por aquela circunstância. Então diz aqui, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, o que parece é que pelo menos o povo estará com a sua presença, o povo de Deus estará com a sua presença durante parte da tribulação, é o que parece. Até porque esses momentos são cruciais para que muitos se convertam. E a conversão consiste de alguém que pregue, alguém que fale, alguém que abra o seu coração a respeito das coisas de Deus. Como foi no tempo das pragas, né, do Egito. Como foi em relação à família de Noé. Como foi quando o povo se propôs a voltar para a terra, quando liberado, né, por exemplo, no tempo de Neemias e Esdras. Que alguns voltaram, mas não eram do povo. Enquanto muitos que eram do povo não voltavam. Diz a história, os estudiosos, que pelo menos entre 3 e 4 milhões de pessoas ficaram nas terras que eram dos caldeus e agora estava sob o império dos medos persas. Mas muitos ficaram. Daniel até chora, até ora por eles. Você lê lá no livro de Daniel, Daniel está orando por eles. Por quê? Porque eles foram envolvidos com a cultura medo-persa, foram envolvidos com a cultura caldeia, babilônica, foram envolvidos pelos seus bens, o trabalho, as suas casas, as suas famílias, a língua. Ninguém mais falava o hebraico, mas todos falavam o aramaico, ou uma língua próxima, né? Onde era a língua da região. Enquanto poucos voltaram com Neemias e Esdras. Entre aqueles que voltaram, alguns não eram na origem hebreus, mas se tornaram hebreus. Então você tem sempre esses valores que são pontuados pela palavra. Dentro de uma situação, dentro de uma circunstância, dentro daquilo que nós poderíamos chamar hoje de condições limítrofes, terríveis, trágicas, como está sendo, por exemplo, a pandemia hoje. A pandemia é algo trágico. A pandemia, para muitos, seria uma prova de juízo final por uma série de razões. Então nós não podemos fechar os olhos e não sabermos que, se nós estamos vivos agora, se eu estou falando com você, e se você der um beliscão em você, e você perceber que você está vivo,
então é porque existe um propósito. E se existe um propósito, não é apenas por causa do teu vigor. Não é porque você está com a tua imunidade alta. Tem um monte de gente, novo e velho, né? Atletas, idosos, jovens, que estão na presença do Senhor agora, exatamente por causa da Covid-19. Então esse momento, ele é até para que nós possamos refletir a respeito. E esse momento, se nós olharmos com os olhos bons, como diz a palavra, né, esse momento é luz para nós. Não é trevas, é luz. Mesmo com todo o desespero e com toda a tragédia que esse momento apresenta. Essas circunstâncias apresentam ao nosso redor. Então, o que fica é que possivelmente o povo de Deus estará presente, pelo menos em parte. Bom, agora, terminando esse assunto, pelo menos por hora, qual o perfil desse anticristo? O que entender desse anticristo? Primeiro, nós já falamos isso só quando a gente conversou, e como é bom ler o livro de Mateus assim, carreirinha, né? Literalmente assim, de maneira, a cada dia um pedaço da Bíblia, pensar a respeito, e nós já lemos em Mateus, de maneira seletiva e sistemática, cada versículo, nós já lemos sobre o pecado. Jesus chama do maior pecado. Muitos textos na palavra de Deus chamam do maior pecado. Eu já falei para você que existe o pecado e existem os pecados. O pecado qual é? É o pecado original. É o pecado quando a pessoa se propõe a se rebelar contra as coisas de Deus. Esse é o pecado original. É o pecado, por exemplo, de Adão e Eva. Ninguém está falando que com isso Adão e Eva tenham ido para o inferno. É uma outra história. Mas eu estou falando que o pecado original foi qual? Quando Adão e Eva não apenas se alimentaram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram a Deus? Desobedeceram. É um pecado? É um pecado. Mas Deus não seria uma pessoa tão sistemática que sentenciaria uma pessoa por causa de não obedecer. Ah, comeu do fruto. Não é essa a questão. A questão é o que gerou, né, a consequência que é comer o fruto, mas é o que a causa. Qual é a causa? É chamado do pecado, a teologia chama de pecado ontológico, original. Qual que é? É quando Adão e Eva questionaram. É quando Adão e Eva relativizaram a soberania do Senhor. E quando a serpente fala para Adão e Eva o seguinte: certamente não morrereis. Ou seja, olha, Deus não está querendo que eu tenha prazer. Deus desmancha prazer. Veja só como Deus é. Aí que está o sentimento do pecado original. Por quê? Porque eles pensaram, né? Deus não quer que eu viva o melhor. Deus está me suprimindo, Deus está me rejeitando o melhor. Né? Ué, tinha tantas árvores ali, tinha milhares e centenas e milhares de árvores. Era só uma no meio do Jardim do Éden, era só uma árvore. Mas esse é o sentimento do ser humano, né? Que é o nosso sentimento. Que nós achamos que Deus sempre será um desmancha-prazer. Então, o pecado original é diferente dos outros pecados. Porque os outros pecados é na nossa maneira de ser, no nosso dia a dia. Opa, pisei na bola, puxa vida, Senhor. E principalmente quando eu tenho consciência, porque eu falo sempre que a maior punição para quem conhece a Deus, né, não é alguém falar, você fez errado. É conviver com aquilo. É ter a consciência que eu cometi um erro.
é me derramar diante do Senhor e buscar o caminho do arrependimento. É essa a questão. Então, falando sobre o anticristo, diz a palavra do Senhor, segunda epístola de Paulo, capítulo 2, epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem seja afastado? O próprio ministério, o próprio movimento do Espírito Santo. Quanto mais dermos, e nós é que vamos dar, não é o Espírito Santo que está se afastando. É aquilo que a filha, eu já falei aqui outros dias, por favor, assista a outros que eu já falei, a filha do Billy Graham fala lá para os repórteres americanos, né? Alguns anos atrás. Não é isso. Não é o Espírito Santo que se afasta. É que nós nos propomos a não convivermos com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Fragilizamos, né, a manifestação do Espírito Santo pela nossa maneira de ser. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o anticristo possivelmente será alguém que conheça a palavra. Por quê? Porque, se possível for, ele vai enganar os escolhidos. Por quê? Porque não é qualquer pessoa. E todos que pecaram contra o Espírito Santo, que é o grande pecado, como diz a palavra, né? Porque é o pecado sem perdão, porque é exatamente interromper a ação de Deus sobre a minha vida. E eu já falei anteriormente, não é fácil pecar contra o Espírito, não é fácil. É muito difícil. Não é porque geralmente quando a gente é adolescente, jovem, a gente pensa, né? As minhas filhas, outro dia, a gente estava conversando a respeito. Ai, meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito? Então eu falei para elas, calma, não é tão fácil assim como a gente pensa. Né? Não é porque... Só de você ter esse receio, ter essa insegurança de ter pecado contra o Espírito, com certeza você não pecou, porque você não estaria pensando dessa maneira. Então, é exatamente eu entender quem é Jesus, é eu saber o mover do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e de maneira voluntária, premeditada, eu me colocar contrário. Então, para ser, possivelmente, segundo aqui o ministério da iniquidade, é para alguém que conheça a palavra. Porque a maioria dos principais anticristos da palavra de Deus conheciam a palavra, né? Hófni e Finéias, Coré e os seus amigos, né? No tempo lá de Moisés, do fogo estranho, Alexandre o Latueiro, que Paulo fala, outros, né? Outras pessoas determinantes na palavra que tiveram todo o espaço, e por que não dizer o próprio Judas, tiveram todo o espaço, tiveram todo o tempo, todo o conhecimento para poderem refletir a respeito das coisas de Deus. Ou então, como o próprio Senhor Jesus fala em Mateus, quando ele fala, né, em Mateus 23, que é o capítulo só de repreensão aos fariseus e aos escribas, que é o único lugar que Jesus fala, vocês estão indo para o inferno. Por quê? Porque tem o conhecimento da palavra, está tendo todo o espaço de se arrepender, está tendo toda a condição e a consciência de se derramar diante do Senhor para encontrar o caminho da reconciliação, o caminho do arrependimento, mas de uma maneira premeditada, de uma maneira dissimulada, de uma maneira principalmente consciente, ele fala, não, nós preferimos a nossa doutrina. Ou seja, ele está pecando
contra a pessoa de Jesus? Claro que ele está, mas ele está pecando contra qualquer possibilidade de arrependimento, de ligação com Deus, de uma ponte entre o profano e o santo, que é a manifestação, claro, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como diz ali 1 Timóteo capítulo 2:5, mas a única possibilidade de convencimento que é somente a pessoa do Espírito Santo pode fazer. Porque ninguém fala, diz a palavra, que Jesus é o Senhor, se não for por obra de um agente externo. De quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, possivelmente, essa pessoa será alguém de dentro, que de maneira completamente consciente vai se voltar contra as coisas de Deus e possivelmente, fazendo alusão a Antíoco Epifânio, lá do 150 anos antes de Jesus Cristo, ele vai com vamos dizer, com um discurso politicamente correto, um discurso agregador, um discurso que possa convergir todos os, vamos chamar assim, todos os grupos, sejam eles políticos, sejam eles econômicos, sejam eles administrativos, sejam eles culturais, sejam eles religiosos. E aí ele vai trazer para si essa autoridade. E assim que ele tiver reconhecido essa autoridade, claro que ele vai se voltar contra tudo aquilo que é de Deus, não é contra as pessoas. Não é contra o status quo, não é isso, mas contra as coisas que são de Deus. Contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. É por isso que eu falo para você que hoje em dia você percebe no mundo alguma coisa que eu ouvi de um filósofo uma vez falar de um livro dele, cosmocracia. O que é a cosmocracia segundo a filosofia? A sociologia também já fala sobre isso, que é um termo novo, é uma nomenclatura nova. Cosmocracia é quando todo mundo tem que concordar. Ninguém discute, ninguém fala a respeito. E quem quiser falar vai ser, vamos dizer assim, não é inimigo, vai ser um adversário. Né? Então isso você já percebe que está acontecendo. Então nós que somos intercessores, pessoas de oração, que oramos, precisamos estar sensíveis a essas vozes, tá? Seja na política, seja na cultura, seja no comportamento da sociedade, né? Quando, é aquilo que eu falei para você, quando você não pode dizer a tua opinião, quando você não pode dizer o que você pensa, isso aí já é um grande ambiente, uma grande atmosfera para que haja, entre aspas, um governo único. Alguém que possa atrair para si todos os holofotes do globo terrestre. Então é um processo, não é da noite para o dia. Mas enquanto é dia, como diz a palavra, nós devemos viver a palavra. E devemos principalmente viver na expectativa da volta do Senhor Jesus. E para terminar, porque cada geração chamava para si. Se você ler, por exemplo, Paulo, olha, muitos de nós, né, ele fala assim, como se ele estivesse junto, muitos de nós não passaremos pela morte. Por quê? Porque é essa esperança que movia o povo de Deus. É essa esperança que deve nos mover hoje. Essa esperança que nós devemos ensinar para as próximas gerações. Qual é a esperança? A esperança da volta do Senhor Jesus. A esperança do cumprimento de todas as suas promessas e palavras que desembocam no retorno, na segunda vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa esperança
é que nos oxigena. É essa esperança que nos faz vivermos. É essa esperança que nos faz levantarmos todos os dias, a despeito de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E a própria palavra de Tessalonicenses diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É essa esperança. É essa esperança que nos fará um dia estarmos todos juntos novamente, como uma mesma família, como o mesmo propósito, com o mesmo Senhor, com o mesmo Salvador e com o mesmo Redentor e Resgatador eterno, aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Então, o que a Bíblia nos ensina, o que Deus nos ensina, é que tanto no povo do Antigo Testamento como do Novo Testamento, era que vivesse essa esperança, a flor da pele. Então essa esperança nos alegra, essa esperança quebra o luto, essa esperança quebra a desesperança. Essa esperança tem que ser mais forte do que o nosso desânimo, o nosso desapontamento, as nossas frustrações, a nossa tristeza, a nossa angústia, porque é essa esperança que nos faz andar. Lembre-se daquilo que fala aquele que tanto eu pontuo, chamado pai da logoterapia, né? A vida com sentido. Porque uma vez um filósofo perguntou: qual é o sentido da vida? E o outro filósofo respondeu: é a vida com sentido. Então ele percebeu isso, ainda nos campos de concentração de Auschwitz. Perdeu sua esposa grávida, violentada até a morte. Perdeu seus pais, perdeu toda a sua família. Só ele estava ali, no campo de concentração, muito doente. Mas ele percebeu que as pessoas que sobreviviam mais tempo eram as pessoas que tinham esperança. E aí ele escreveu, né, como psiquiatra, médico, também psicólogo, psicanalista, ele escreveu A Vida com Sentido. Não é um livro de crente, não é um livro cristão, mas fala exatamente sobre isso, sobre ter esperança. E nós somos o povo que precisamos viver sobre as asas da esperança.